Olá, meus amigos, tudo bom? Teve uma pessoa que me mandou um versículo da Bíblia dizendo que Moisés escreveu as tábuas dos 10 mandamentos. E o texto que ele me mandou foi isso aqui, ó. Êxodo, capítulo 34, versículo 27 e 28. Ele diz que esses 12 versículos provam que foi Moisés que escreveu as duas tábuas dos mandamentos. E eu fiz algumas marcações aqui, ó, que a gente vai entender já já. Vamos ler o texto e vamos contextualizar. Está um pouquinho escuro, mas creio que dá de ler aí, né? Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque, segundo o teor destas palavras, fiz aliança contigo e com Israel. Ok, aqui Deus está falando sobre as palavras que ele falou a Israel, né? Continuando, versículo 28. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. E essa parte aqui que ele fala, tá vendo? Foi Moisés que escreveu. Mas ele tira do contexto, ele tira o texto do contexto, porque esse versículo aqui, ó, que começa no... O versículo começa aqui no 27, né? Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras. Que palavras são essas? Vamos ver o contexto lá no início do texto, né? Ó, aqui no início do texto diz assim, ó, e o texto começa aqui, ó. Deus faz uma aliança e admoesta contra a infidelidade. E as palavras estão aqui, ó. Versículo 10. Então disse: eis que faço uma aliança diante de todo o teu povo, e farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra. Vou ler só até aqui. Eu quero chamar a atenção para esse termo aqui, ó. Aliança. Que fica aqui no começo, no versículo 10, ó. No contexto, dentro do contexto. Então aqui, ó, Deus fala assim, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, né? Ou seja, essas palavras são essas palavras aqui, ó, nesse contexto, até chegar aqui, do versículo 10 até o 27, essas palavras. Porque, segundo o teor dessas palavras, fiz aliança. Que aliança que é essa? É essa aliança aqui, ó. A aliança que Deus fez com o povo, ó. Então disse: eis que vos faço uma aliança. Então essas palavras da aliança não é a aliança dos 10 mandamentos, e sim as palavras que Deus falou nesse contexto aqui, ó, do versículo 10 até chegar no 27. Essas palavras que Moisés escreveu. Ou seja, foi Moisés que escreveu essas palavras, né, dentro desse contexto. Do versículo 10, essas palavras são justamente isso que Deus falou aqui, do versículo 10 até o 27. Ok. Vamos aqui para o versículo 28.
E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. Até aqui, ó, esse texto fala de Moisés, né? Que Moisés estava lá no monte, não bebeu pão e nem bebeu água. Ok, aqui no contexto, até aqui fala sobre Moisés, né? Que ele não bebeu, ficou 40 dias, 40 noites, e não bebeu pão e nem bebeu água. Agora daqui já fala de Deus, ó, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Por que esse texto aqui não está dizendo que foi Moisés? Porque realmente não foi Moisés que escreveu os 10 mandamentos. Eu anotei aqui, ó, aqui em Êxodo 31, versículo 18, não diz que foi Moisés que escreveu. Aqui em Êxodo 31, 18. Êxodo 31, versículo 18. Ó. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escrita por Moisés? Não. Escrita pelo dedo de Deus. E outra passagem aqui que diz que foi obra de Deus e não de Moisés é aqui, ó. Até eu fiz uma marcação aqui, ó. Êxodo 32, 16. Diz assim, ó. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E tem outra aqui também, ó. Deus reescreve, né? Moisés quebra as tábuas e Deus ele reescreve. Não foi Moisés que escreveu nem reescreveu. E diz assim, ó. Então disse, opa, a câmera deu uma. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então nenhuma passagem da Bíblia diz que foi Moisés que escreveu, e sim que foi Deus. Então essa passagem aqui, ó, ela não diz. Êxodo 34, 28 não diz que foi Moisés que escreveu. Ele faz a referência assim, ó. E ali esteve com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão, nem bebeu água. Até aqui se refere a Moisés. Aí daqui para cá, refere-se a Deus, não a Moisés, ó. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Então tem muitas pessoas, né, principalmente os pentecostais, que usam esse texto aí para dizer que não foi Deus que escreveu os 10 mandamentos, as 10 palavras, né? No original está as 10 palavras. Mas a Bíblia afirma nesses versículos aqui, ó, que foi Deus que fez. Deus escreveu nas tábuas os 10 mandamentos. Não foi Moisés. Nenhuma passagem da Bíblia diz que foi Moisés, e sim que foi o próprio Deus. Então esse foi o estudo de hoje. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Até mais.